Graças e paz, amados, estamos dando início a mais um Instruído na Verdade e hoje nós temos uma mensagem para o teu coração. Nós vamos falar hoje na mensagem sobre um personagem, muito conhecido que nós já falamos algumas vezes. Nós vamos falar hoje num tema que quando você tem uma aliança com Deus, você passa a ser alvo de suas promessas. Nós vamos ver isso na vida de uma personagem a qual, a primeiro instante, ninguém dava nada por ela, mas através de uma atitude dela, ela mudou a sua história e a história da sua família. E é nessa mensagem que nós vamos refletir e vamos atualizar na nossa vida para podermos também viver uma vida de resultados. Então vamos para a mensagem. Está começando mais um Instruído na Verdade. Que se encontra em Josué, capítulo 2, versículo, vamos ler primeiro do versículo 8 ao 13. Olha o que diz. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Aqui, em primeiro instante, nós já vemos uma atitude especial na vida desta mulher chamada Raabe. Apesar de repente, nós vamos cogitar, a primeira informação que temos quando falamos de Raabe é que ela era uma prostituta, e de repente isso na nossa mente causa, o que eu tenho a aprender com uma prostituta? Porventura, ela vai poder me ensinar algo, mas nós vamos ver que verdadeiramente nós temos o que aprender, porque ela mudou a sua trajetória através da sua atitude. E o primeiro, o que eu entendo, eu acredito muito nisso, que o que levou Deus, a fazer, esta oportunidade de chegar na vida de Raabe foi aquilo que estava no coração dela, porque ela deixa bem explicado que o desejo dela é que venha salvação para sua casa, para a família dela, não só para ela. E Deus, ele ama quando nós colocamos diante dele projetos que vão beneficiar também outras pessoas. Quando você coloca projetos diante de Deus, que vão beneficiar outras pessoas, vão alcançar outras vidas, Deus, ele ama isso. E provavelmente ele vai agir ao teu favor. Projetos segundo a vontade dele. E a salvação da família, com certeza, estava, debaixo da vontade de Deus. Então ela coloca este projeto diante de Deus. Eu creio que Deus é um Deus conhecedor de todas as coisas. Ele já sabia o desejo de Raabe. Outro ponto importante para destacar, antes de começarmos a entrar mesmo na mensagem, é que Raabe, a sua fé foi alimentada pelo testemunho daquilo que Deus tinha feito na vida de outras pessoas. E nós temos que entender isso aqui, eu já falei algumas vezes, que o testemunho do nosso próximo, aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, não é para nos entristecer, não é para nós acharmos porque foi feito na vida deles primeiro. Não, é para aumentar a nossa fé. Raabe, ela teve a fé nascida na vida dela em Deus por causa do testemunho do que Deus estava fazendo na vida do seu povo. E ela almejou, ela desejou também participar deste povo, fazer uma unidade com este povo, que é o povo de Deus. E ali Deus fez essa oportunidade chegar na casa de Raabe. E ela, ao salvar aqueles espias, o texto diz que Josué, ele manda 2 espias para espiar a terra, para ver que verdadeiramente a terra era a terra a qual Deus tinha prometido para eles, segundo, se era uma terra boa para eles conquistar. E eles vão até a casa de Raabe, porque ali era oportuno eles ficar ali para passar desapercebido. Porém, chega, aos ouvidos do rei daquela cidade, da cidade de Jericó, que os 2 espias de Israel estavam ali na casa de Raabe. E ele manda guardas ir lá para pegar os 2 espias. Porém, o texto diz que Raabe, ela, no momento de sabedoria, de aproveitar a oportunidade, ela esconde aqueles 2 espias. E eles não são pegos ali, porque esta mulher salvou a vida deles.
E quando ela salva a vida deles, entra, né, o texto que nós lemos. Ela faz essa proposta. Ela declara o que ela quer receber de Deus. Ela quer participar do povo de Deus. Ela quer salvação para a casa dela. E ela coloca isso diante daqueles dois homens, que ali naquele momento representavam o povo de Deus. Ali ela estava colocando o seu desejo, o seu projeto diante de Deus. E aqui começa a mudar a história de Raabe. Ali eles fazem uma aliança. E a fazer uma aliança com aqueles dois espias, ela estava fazendo uma aliança diretamente com um Deus Todo-Poderoso. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós passamos a ser alvo de suas promessas, das promessas que estão na sabedoria bíblica. E com Raabe não foi diferente, é isso que nós vamos ver. Então ali entra esta aliança e Raabe ela tinha que cumprir a parte dela. Ela tinha que cumprir a parte dela para que a aliança pudesse ser fortalecida. Ela tinha que trabalhar em unidade com o povo de Deus, porque é assim que o povo de Deus tem que trabalhar, em unidade, é um só corpo, é um só corpo, o corpo de Cristo, né? E que esse corpo, ele tem que valorizar cada membro. Cada membro é importante, cada pessoa é importante do povo de Deus. Deus, ele ama, né, usar a comunhão entre os irmãos a favor do seu reino. Então, aqui nós vemos que Raabe, ela toma esta decisão de fazer esta aliança com Deus. E quando ela faz essa aliança com Deus, o texto diz que a história dela muda. Por quê? Como ela bem sabia que Deus já tinha entregue aquela cidade na mão do povo de Israel, como ela declarou, né, segundo a sua fé, uma fé, né, admirável, porque, como eu falei, muitas das vezes, nós, de repente, com essa primeira informação, que era uma prostituta, nós vamos desvalorizar Raabe. Porém, tem algo que nós precisamos perceber, que esta mesma mulher, ela é mencionada pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, e mencionada com honra, mencionada positivamente, né? O livro de Mateus, né, 1:5 menciona ela, nada mais nada menos do que na árvore genealógica de Jesus Cristo. Ou seja, esta mulher não foi somente um instrumento para a salvação da sua família, mas também para a salvação da minha e da sua vida, porque ela fez parte da árvore genealógica do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então ela é honrada por isso. Ela também, né, é mencionada no livro de Tiago, né? Tiago, ele 24, 26, né, diz assim: foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus o aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem ações está morta. Ou seja, aqui o escritor, né, Tiago, ele destaca a fé de Raabe, que foi uma fé em ação, né, que é aquilo que nós estamos sempre falando. Foi uma fé que entrou em ação e salvou a sua casa, a sua família. E Deus aceitou esta fé de Raabe através dessa ação. Que a fé sem ação é morta, como Tiago fala. E ela também é mencionada pelo autor de Hebreus 11:31. Olha que diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ou seja, esta mulher, a qual a primeira informação é prostituta, ela entrou na lista dos heróis da fé, por causa da tua fé em ação. Assim como todos os outros que entrou nessa lista foi porque colocou a sua fé em ação, Raabe também colocou. E entrando no ponto que nós falamos, que quando, né, nós fazemos uma aliança com Deus, nós viramos alvo de suas promessas, isso literalmente aconteceu na vida de Raabe. Raabe, ela fez essa aliança com Deus, ela cumpriu a parte dela da aliança e olha o resultado que ela teve. Primeiro ponto. Olha como a bênção de Deus alcançou a vida dela. Primeiro ponto, né? Como todos nós sabemos, o povo de Deus ele vai marchando para conquistar Jericó, juntamente liderado por Josué. Eles dão aquelas 13 voltas ali, né, naquele muro, e quando eles dão um grito de vitória ali, o muro vem cair, e diz o texto que toda a cidade começa a ser destruída, toda a cidade começa a ser atacada, destruída, as casas, as pessoas, tudo sendo eliminado. Porém, na casa de Raabe,
olha o que acontece. Josué 6, 22 até o 25. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram, também toda a sua parentela, e o acamparam fora do arraial. Versículo 24. Porém a cidade, tudo que havia nela, queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Cidade está sendo destruída, casas estão sendo destruídas, porém a casa de Raabe permanece de pé. Eles tinham feito uma aliança. A aliança exigia que somente iria ser salvo aqueles que estivessem dentro da casa de Raabe, ou seja, outrora a casa que era de perdição, de prostituição, agora é casa de salvação, porque é isso que o nosso Deus faz. Ele transforma aquilo que não é naquilo que é do seu agrado. Ele transformou a casa de Raabe, que era de perdição, para uma casa de salvação. E ali se cumpre uma promessa bíblica para nós atualizar na nossa vida, para nós recebermos na nossa vida, porque a cidade toda está sendo destruída, as casas estão sendo derrubadas, mas na casa de Raabe se cumpre o Salmo 91, 7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você não será atingido, a sua casa não será atingida. Por quê? Porque você tem aliança com Deus e você é alvo das promessas de Deus. Segundo ponto, segunda promessa que se cumpre na vida de Raabe. O texto bíblico diz, como nós lemos, que toda a sua casa foi salva. Todos que estavam ali, seu pai, sua mãe, sua parentela, seus pertences, tudo foi salvo. A palavra de Deus diz, em Atos 16, 31, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ela creu, ela acreditou na palavra de Deus, na aliança com Deus. Ela acreditou na palavra que Deus falou através daqueles homens, a aliança que Deus fez com ela através daqueles homens ali que representavam o povo de Deus. Ela se agarrou, ela cumpriu a sua parte, colocando a sua fé em ação. E ela viveu isso. Ela creu, ela acreditou, e por isso foi salvo. Ela e a sua casa. E a casa dela também foi salva. Terceira promessa que se cumpre na vida de Raabe. O texto bíblico diz, né? Ela era prostituta. Porém, o texto vai dizer que agora ela vai se casar. Ela não poderia, sendo prostituta, ela jamais sonharia em se casar. Mas quando Mateus ele menciona, né, Raabe, olha o que diz aqui. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz é nada mais, nada menos do que o redentor, né, de Ruth e de Noemi. Esta mulher, ela começa agora a ser honrada com aquilo que ela não poderia ter. A prostituição, por ser uma meretriz, era a sua vergonha. Porém, um casamento era a sua primeira honra. Ela estava começando a ser honrada com Deus. Na aliança, sua petição, o que ela queria era a salvação da sua casa. Mas nós servimos um Deus que sempre acrescenta, muito mais do que aquilo que nós pedimos e almejamos, porque Ele sabe que nós verdadeiramente necessitamos. Ele não só deu salvação para aquela mulher, como Ele também começou a curar os seus traumas. De repente ela tinha trauma que ela nunca iria casar, nunca ia poder ter filho, mas como nós lemos, ela é mãe agora de Boaz, né? Um grande homem na Bíblia, né? Que até tipifica Jesus Cristo, né? O Redentor, que vem redimir, que vem comprar as nossas dívidas, pagou o preço pelas nossas dívidas. Então, esta mulher tem esta primeira honra de um casamento, tem um filho e também é honrada, né? Como nós lemos, porque foi colocada na árvore genealógica de Jesus Cristo. O que me leva à terceira promessa, que está em Isaías 61, 7, para você receber na tua vida. Em lugar da vossa vergonha, terás dupla honra. Quando você tem uma aliança com Deus, você passa a ser alvo de suas promessas, e isso vai ser real na tua vida. Você vai viver
as promessas de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, aquilo que Deus já separou para a tua vida. Deus conhece o seu coração, assim como conhecia o coração de Raabe, e ele deu a oportunidade, a última chance para ela, e ela aproveitou, ela agarrou essa chance. A fé dela já tinha aumentado porque ela tinha ouvido os testemunhos daquilo que Deus tinha feito na vida das outras pessoas, e ela acreditava que Deus poderia fazer algo grande também em sua vida. E assim foi. Ela viveu o sobrenatural de Deus, a restauração de Deus, a transformação de Deus. Ela era prostituta, porém ela se casa com um dos príncipes de Israel. Deus que nós servimos, ele transformou a prostituta em princesa. E assim vai ser na tua vida. Ele vai trazer transformação. Aquilo que tu nunca esperou viver, Deus tem para você. Basta fazer uma aliança, manter firme na aliança e colocar a sua fé em ação. Amém? Então atualiza essa palavra no teu coração. Graça e paz.